humanitária, eu acho que ninguém vai discordar disso, né? O espiritismo no Brasil ele tem uma grandeza social, é um movimento social respeitadíssimo, porque ele é um movimento humanitário, de características humanitárias. Mas, além dessa característica, o espiritismo também possui uma outra faceta, né, que é o seu caráter humanista. Então, o objetivo desses trabalhos é mostrar que o espiritismo, ele além de ser humanitário, ele também possui uma característica humanista, ou seja, ele se situa, ele se inscreve dentro da história do humanismo. Então eu vou procurar demonstrar para vocês o que é esse humanismo, quando surgiu, que relação que ele tem com o espiritismo, de que forma que o espiritismo pode ser classificado como uma filosofia humanista, as relações que esse humanismo tem com as várias formas de humanismo, né? Porque o humanismo, depois eu vou mostrar para vocês, ele possui diversas facetas. Desde que o humanismo surgiu enquanto visão de mundo, ele tem se mostrado de diversas maneiras, de acordo com a corrente de pensamento, né? Então nós vamos ver, por exemplo, o humanismo cristão, o humanismo marxista, e a ideia é demonstrar que existe um humanismo espírita. Isso aqui são três frases que eu considero incríveis, né? Uma delas é do Hermes Trismegisto, de Eustóquio, egípcio, né? Grande milagre é o homem. Outra é uma frase atribuída a um filósofo grego pré-socrático, Protágoras, que o homem é a medida de todas as coisas, das que são e das que não são. São frases ditas antes de Cristo, na antiguidade. E essa frase que eu considero uma frase magnífica, que é de um grande arquiteto, o homem é o modelo do mundo, que aliás é o autor daquele desenho que aparece, né, no início, que é o homem de Vitrúvio. Eu entendo que o espiritismo ele se afasta do radicalismo religioso, do dogmatismo cristão, e ele tenta se alinhar à ciência. Desde o seu início, Kardec procurou colocar o espiritismo dessa maneira. Do meu modo de entender, o espiritismo possui uma natureza humanista. Só que esse humanismo ele é laico e é secular. Eu diria, inclusive, que o humanismo que o Kardec propõe, que o humanismo que nós podemos deduzir do pensamento kardeciano, ele se aproxima muito do humanismo, por exemplo, do Luc Ferry, ou do Michel Montessori, que são filósofos atuais, contemporâneos, que defendem, por exemplo, o que ele chama de humanismo laico. Eu penso que o humanismo kardecista está mais próximo do pensamento desses filósofos do que, por exemplo, do humanismo cristão do Jacques Maritain. Pode-se dizer que o Kardec foi o fundador do humanismo espírita. Parafraseando o Sartre, o espiritismo é um humanismo. A laicidade do espiritismo não está exclusivamente associada à separação do Estado e à religião. Quando se fala que o espiritismo é laico, e há muitos espíritas que repetem isso, eles não percebem, muitas vezes, a profundidade disso e o porquê de se afirmar que o espiritismo tem um caráter laico, né? Eu entendo que, para se compreender essa natureza do espiritismo, que é uma natureza, obviamente, questionável, né? Porque há várias correntes de pensamento no interior do espiritismo e que possuem concepções diferenciadas, né? Mas eu entendo que, para se compreender o caráter religioso ou não do espiritismo, laico ou não, é necessário compreender que ele possui uma natureza humanista. O humanismo ele tem um duplo sentido, né? Ele significa uma valorização do ser humano.
Ele é o centro das atenções. Ele é o foco. Ele é a base para a construção do antropocentrismo, que se opôs ao teocentrismo medieval. Essa é um dos significados do termo humanismo. O outro sentido é da formação, né, intelecto-moral, fundamentada nos clássicos, nos autores gregos e romanos. De que, na nossa cultura, na cultura ocidental, deu origem à chamada ciência, o que a gente pode chamar de ciências humanas. Essa dupla conceituação da palavra humanismo é importante a gente considerar, porque quando nós afirmamos que o Kardec era humanista, de um lado, isso se deve à sua formação intelectual. Posso dizer que o Kardec foi um dos últimos humanistas do seu tempo, né? Porque o humanista, no século XIX, era um sujeito que ele tinha conhecimento de grego, de latim, conhecia a história, as ciências naturais, tinha conhecimento de literatura, dos clássicos. Ele tinha uma formação na área de humanidades. Era uma formação interdisciplinar, enciclopédica. E o Kardec possui essa formação. O próprio Deolinda Amorim afirma, num artigo muito interessante, Espiritismo e Humanismo, que o Kardec foi um grande humanista. Ele procura demonstrar isso, eu recomendo o livro dele, que é Ideias e Reminiscências Espíritas, que é um livro mais de memória, em que o Deolinda Amorim aborda isso. Ele procura demonstrar que o Kardec era realmente um humanista e que o humanismo tem seu vínculo com o espiritismo. O humanismo é fruto de uma conquista histórica, ética, tanto na preocupação com a humanidade, no ideal de beleza, né, que na cultura grega era chamada de paideia. E ele também representa uma trágica e longa luta dos intelectuais pela liberdade de pensamento. Isso desde a antiguidade. Né? É uma forma de pensar o mundo, o humanismo, sem a muleta do dogmatismo religioso. Essa é uma das principais características dessa forma de perceber e de olhar o mundo. Ele era uma oposição aos padrões da escolástica medieval. Tanto que nós estudamos na história, nos deve ter se lembrado, na época do Renascimento, a gente estuda o antropocentrismo, né, que é o Renascimento lá na Itália, não é? Que é, na verdade, uma volta aos valores greco-romanos. É uma cultura que havia sido esquecida devido ao dogmatismo religioso. Né? O humanismo surgiu na Itália. A palavra humanismo, a gente pode observar hoje de uma forma até banal. Né? Até partido político tem isso. E não são poucos. Né? Parece que até o Partido Humanista teve uma dissidência, aquele partido dos anos 80. E existem setores das indústrias, setores o departamento de recursos humanos ele tem que ser, em muitos casos, humanista. Né? Vocês têm uma ideia, tem um filme estrelado pelo Al Pacino, o Advogado do Diabo. Né? É o Al Pacino e o Keanu Reeves. O Keanu Reeves faz o papel do filho do Milton, que é o personagem do diabo. Né? E ele tenta demonstrar para o Keanu Reeves que ele é humanista. Né? Por quê? Porque desde o início da humanidade o diabo acompanha o crescimento do ser humano. Ele estava sempre presente aqui. Sempre. Né? Enquanto ele não se refere ao nome de Deus aquele, né? Deus proíbe o prazer, eu proponho o prazer para o ser humano. Então ele faz um discurso muito bonito e no final ele fala assim: eu sou um humanista. Vocês imaginam o diabo falando isso. Eu sou amigo do ser humano. É curioso isso porque na história do cristianismo, quando Lúcifer se rebela contra Deus, segundo algum, isso não é bíblico, né? Mas há uma tradição que diz que o diabo queria que aquele conhecimento que era restrito às divindades celestiais, aos
aquele conhecimento deveria ser compartilhado com o ser humano. Ele não podia ficar restrito ao céu. Né? Por que o ser humano tem que ser visto como uma coisa assim, quase como uma parte decorativa da natureza? E aí a história você sabe qual foi, né? O diabo humanista ofereceu à mulher, a Eva, um conhecimento que me parece que foi a segunda desobediência civil da história da humanidade. A primeira foi quando o diabo se rebelou contra Deus. E a segunda foi quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus também. Então a palavra humanismo ela se banalizou. Hoje, capaz do cara lá que mandou jogar aquelas armas químicas, ele se considerar um humanista. Eu acho interessante destacar, de todos os humanistas que eu estudei, esse cara aqui, ele é especial. É um pensador que ele é um pouco discriminado dentro da história da filosofia, porque ele ousou unir várias correntes de pensamento. Cabala com Platão, Aristóteles com o budismo. Né? O que ele queria era uma síntese de conhecimento. Tanto que ele tinha um lema que era de todas as coisas que é possível saber. Esse Giovanni Pico della Mirandola viveu pouquíssimo tempo. Quanto é que dá isso? 31 anos. 31 anos, viveu não mais do que isso. Né? Era um homem muito bonito, alguns companheiros do grupo do qual faço parte contestam isso, mas, pelo menos para os padrões da época e para os biógrafos, era considerado um homem belíssimo, muito rico, tinha a maior biblioteca do seu tempo. E ele, obviamente, foi excomungado. Ele escreveu uma obra chamada 900 Teses, e foi lá para Roma. E ele pagava, ele tinha dinheiro, ele pagava quem quisesse ir lá e bater com ele. Né? Obviamente que a igreja não gostou nem um pouco disso e proibiu, mandou queimar as obras dele, ele foi excomungado, foi perseguido. Né? E ele publicou na Itália o Discurso sobre a Dignidade do Homem, que é uma obra magnífica, que é, na verdade, uma introdução àquelas 900 teses que ele defendia lá em Roma. Essa obra, esse detalhe, essa introdução, né, ela é disponível, tem publicado só nesse discurso, ele é como uma espécie de um manifesto humanista. Né? O Papa condenou ele, foi excomungado, depois que o Papa morreu ele voltou, mas assim mesmo ele foi perseguido. No final da vida ele tenta se voltar para o cristianismo, mas já era tarde. Diz a lenda que ele foi envenenado, né? Muito provavelmente pelas suas ideias. Viveu 31 anos, foi um cometa, assim, uma coisa absurda do ponto de vista do conhecimento. Quando ele publicou as 900 teses, ele tinha 20 e poucos anos. Olha só, o cara combinava Aristóteles com Platão, tentou uma síntese, que é o que todo filósofo tenta fazer. Na história da filosofia, cada filósofo tenta fazer uma síntese do pensamento contemporâneo. Ele não foi muito diferente disso. Olha que interessante. Ele escreve como se fosse em tom bíblico. Eu vou ler porque é muito legal isso aí. Estabeleceu, portanto, o ótimo artífice que aquele a quem nada de especificamente próprio podia conceder, fosse comum tudo que tinha sido dado parcelarmente aos outros. Assim tomou o homem como obra de natureza indefinida, e colocando-o no meio do mundo, falou-lhe desse modo: ó Adão, não te demos nem um lugar determinado, nem um aspecto que te seja próprio, nem tarefa alguma específica, a fim de que obtenhas e possuas aquele lugar, aquele aspecto, aquela tarefa que tu seguramente desejares, tudo segundo o teu parecer e a tua decisão. Uma coisa absurda, né? Do ponto de vista teológico. E ele finaliza assim: tu, pelo contrário, isso é só um trecho, né? Tu, pelo contrário, não constrangido por nenhuma limitação, determiná-la-ás para ti, segundo o teu arbítrio, a cujo poder te entreguei. Coloquei-te no meio do mundo, para que daí possas olhar melhor tudo o que há no mundo.
Não te fizemos celeste, nem terreno, nem mortal, nem imortal, a fim de que tu, árbitro e soberano, artífice de ti mesmo, olha que interessante, artífice de ti mesmo, te plasmasses e te informasses na forma que tivesse seguramente escolhido. Poderás regenerar até os seres que são as bestas, poderás regenerar-te até as realidades superiores, que são divinas por decisão do teu nome. Só um detalhe, aquelas 900 fezes tinham sido proibidas. Aí a igreja deu mais uma oportunidade para ele. Refaz isso. Então, ele refez e produziu isso aí. Aí que ele foi. Então eu separei esse exemplo do Pico de Alejandro, porque ele, de certo modo, ele é um pouco marginalizado, bastante marginalizado na história da filosofia, devido a essa vinculação dele com o ocultismo e com a Cabala. Ele estudou a Cabala, e estudou magia, né? Ele procurou essa síntese, que foram poucos os pensadores na época que se preocupavam com essa questão, né? Devido a essa vinculação, ele é bastante discriminado na história da filosofia. Mas eu considero, na minha opinião, de todos os humanistas, esse é o humanista. Ele foi em 1486, ele tinha 23 anos quando escreveu isso. Morreu com apenas 31 anos, né? Eu separei essa divulgação, essa exposição do Pico, não só porque eu gosto desse filósofo, mas porque eu desconhecia realmente, eu não tinha ideia da importância que esse cara tem, né? E acho que esse trabalho surgiu do estudo desse filósofo, e que eu vi depois que era uma coisa mais abrangente. Falar um pouquinho do humanismo cristão. Parece mesmo, é um paradoxo, né? É o mesmo que dizer marxismo cristão. Dá para a gente deduzir o pensamento de Jesus de Nazaré no humanismo. Podemos dizer que Jesus era um humanista. Eu diria até que o maior de todos os humanistas foi Jesus de Nazaré. Só que o que se formou a partir do pensamento dele, que é o cristianismo, em síntese acaba sendo uma coisa contraditória. Ou seja, dizer que o humanismo cristão, né? Porque o humanismo cristão, o cristianismo é inseparável da ideia de ressurreição, céu, inferno. Não tem como. Não tem como. Por mais bem intencionados que os filósofos contemporâneos cristãos sejam, e tentem resgatar esse caráter humanista, inclusive a teologia da libertação, nós temos aqui no Brasil Frebecker, Leonardo Boff, por maior esforço que seja, nunca é em vão, não tem como tirar o cristianismo desse lamaçal. Não tem mais jeito. Não tem como. O cristianismo é uma coisa dogmática e tem a história que nós podemos pensar também no humanismo marxista. O Manifesto Comunista é uma espécie de manifesto humanista. Foi uma obra escrita em 1948 junto com Engels. Para o Marx, esse humanismo ele se realiza, né, através da ação humana, sem nenhum tipo de intervenção sobrenatural. Marx era materialista, ele não admitia a interferência de algum fator extrafísico, né? Para ele, a consciência ela é fruto do meio. E não poderia deixar de colocar aquela parte em que ele fala que o papel da filosofia não é interpretar o mundo, mas transformar. O humanismo espírita tem muita relação com o humanismo marxista. Mas existem antagonismos também, né? Então eu cito pensadores que foram muitos, mas talvez junto também com o Herculano Pires, tanto o Manuel Porteiro quanto o Beto Mariox foram críticos coerentes do marxismo. Porteiro fala que o marxismo é um determinismo fatalista, o comunismo virá de qualquer maneira, né? Isso é um determinismo dentro da história, segundo a concepção marxista. Para o Porteiro, esse humanismo, o marxismo é um determinismo fatalista, cuja força motriz da história é um fator econômico.
Nele o cego, a matéria, né, dirige ao que vê, o espírito. O acaso supra a consciência e a inteligência, o poder psicodinâmico teleológico das forças revolucionárias individuais e coletivas. O Beto Moriotti diz que um homem de Marx, ele morre para sempre. Né? Ele luta pela revolução, ele luta pelo comunismo, mas ele morre enquanto indivíduo. Depois de sacrificar-se pela instituição do mundo melhor. É um tipo de homem que não tem vinculação palingenésica com o processo histórico. Né? Óbvio, o marxismo não é reencarnacionista. O humanismo espírita, ele parte do pressuposto de que o espírito é um ser imortal. Vocês viram naquela frase que o Edgardo mostrou, né? O estudo do espírito, estudamos o espírito para entender o ser humano. Né? Aparentemente, o espiritismo talvez fosse até uma doutrina anti-humanista, porque não é o ser humano que é o foco do espiritismo, é o espírito. Podemos dizer que o humanismo espírita é um humanismo espírito-cêntrico. A concepção que o espiritismo tem do humanismo é uma visão otimista, enobrecedora, libertária e emancipadora, transcendente e imanente, o que valoriza e engrandece o ser humano sob um enfoque espiritualista e deísta, não fatalista, sem prejuízo do espírito em sistema, do fundamentalismo e do sectarismo religioso. O espiritismo é ao mesmo tempo, como eu afirmei no início, humanista e humanitário. Humanista porque ele resgata a dignidade do ser humano. E humanitário porque, para o espiritismo, a caridade é a base da sua praxis. Caridade no sentido extremamente amplo. O conceito que o Kardec tem de caridade é algo que os espíritas precisam aprofundar mais. Ele extrapola o nível da benevolência, muito mais do que uma benevolência. O Kardec, como eu falei, foi educado, era um humanista, foi educado na escola de Pestalozzi, né? A influência dele é muito forte em Rousseau. E essa filosofia se insere no contexto do humanismo utópico do século XIX. Tem relação, mas a influência não é tão grande. Porque o Kardec era muito crítico dos socialistas utópicos. Ele não admitia o socialismo utópico. Né? Apesar do seu braço direito, que é o Le Marie, era um socialista utópico dos pés à cabeça. Chegou até a montar um Frankenstein, me referindo ao Le Marie. Né? A maior influência do pensamento humanista de Kardec, a meu ver, vem do iluminismo, principalmente do pensamento de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau. Vou falar um pouquinho do humanismo existencialista. Né? Para o Sartre, o Sartre ele escreveu, lá no Filósofo Existencialista, ele tem um ensaio intitulado O Existencialismo é um Humanismo. Né? Não tem como você não fazer uma analogia com o espiritismo, né? Tira o humanismo ali do existencialismo e põe o espiritismo, e não há nada de mal nisso. Realmente, o humanismo espírita, ele transcende o humanismo existencialista. Porque o humanismo existencialista, ele é materialista, ele não admite a existência de uma realidade extrafísica. Estamos sós, sem desculpas. É o que posso expressar dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não se criou a si mesmo. Como, no entanto, é livre, uma vez que lançado no mundo, é responsável por tudo o que faz. O humanismo sartreano é um humanismo pessimista, mas ao mesmo tempo otimista. Isso é curioso. O Herculano Pires critica muito o Sartre, né? E às vezes ele chega a ridicularizar o Sartre. Eu penso que o entendimento do existencialismo, tanto do Sartre como do Heidegger e outros pensadores, é fundamental para que a gente possa entender o nosso próprio existencialismo. O espiritismo é o humanismo. Pode-se postular que o espiritismo é o humanismo e que o homem livre por
natureza está condenada a evoluir continuamente, usando as mesmas palavras do sábio. A filosofia espírita é amiga e amante do ser humano. O humanismo espírita ou kardecista não se coaduna com sistemas que visem a desvalorização do elemento humano, seja religioso, político, não importa. Que natureza é a ditadura, o nível de opressão. Para o espiritismo, o ser humano é o protagonista de todo o processo. Qualquer ideia, seja ela qual for, existe para o ser humano e não o inverso. Mais ou menos parecido com aquela ideia de Jesus. Né? Deus criou o sábado para o homem, não o inverso. O humanismo são questões complexas, né, que demandariam um tempo maior. Mas o espiritismo, ele é determinista, sem dúvida. Todos nós vamos evoluir, vamos atingir um nível de progresso avançado, mas ele não é fatalista. Porque a base desse processo é o livre-arbítrio. Os espíritos são muito claros. Não existe fatalidade nos atos da vida moral. O humanismo espírita não é cristão. Não é religioso, porque a base do espiritismo não é a fé ou a revelação espiritual. A base é a experimentação e a reflexão. É daí que vem o humanismo espírita. Ele se origina da experiência, da observação dos fatos que entendemos. Pode-se dizer que o espiritismo é uma empiria. Você pode até contestar o caráter científico do espiritismo, como foi colocado aqui já. Se ele seria uma ciência, uma quase-ciência, não importa. Mas experimental ele sempre foi. Né? E as reflexões de Kardec não surgiram do nada, surgiram da experimentação. Então o humanismo kardecista, ele se aproxima do humanismo secular ou laico muito mais do que o humanismo cristão. Ele se vincula a uma visão antidogmática, antropocêntrica e livre pensador. Isso são as características básicas do humanismo secular. Se você pegar, por exemplo, textos de uma Fesolia, que eu citei, outros, que substituem o humanismo espírita, parece que bom, eu vou dar como falta um pouquinho só para terminar. Tem a questão do anti-humanismo, o hiper-humanismo, né? Hipermodernidade. Eu vou dar um pulo. Essa é a ideia que eu falei do espiritismo, o humanismo espírito-centro, que é uma tese defendida por Maurício H. Jones, companheiro do Rio Grande do Sul. Tem o humanismo interexistencial herculano. Eu vou terminar aqui falando rapidamente desses 16 itens, o que eu entendo que seja o caráter do humanismo espírita. Ele é natural porque se baseia nas leis naturais. Todo o fundamento ético do espiritismo se fundamenta no direito natural. A ideia de justiça no espiritismo é uma ideia justnaturalista. Ela se fundamenta no direito natural. Por isso o humanismo espírita ele é natural. Ele é espiritualista porque admite a existência de algo além da matéria. Ele é hedonista porque é a favor do prazer. O espiritismo não é como o cristianismo, que acha que é através da dor que você evolui. Você não evolui através da dor, você evolui através do prazer. A dor é contingencial. O objetivo é o prazer. Veja, o prazer não no sentido rasteiro, né? Mas o prazer no sentido de bem-estar, de busca da felicidade, que significa respeito ao outro, convivência. Né? Então ele é hedonista, ele é filosófico, porque ele é reflexivo. E não se limita somente numa simples execução de regras. Ele é ético, profundamente ético, porque ele se fundamenta na teoria de valores do espiritismo. Ele é universalista, porque a teoria de valores do espiritismo, ela se dirige a todos os seres humanos. Não se dirige somente aos espíritas, somente ao ocidente, mas a todos os seres humanos. Ele é evolucionista, porque essa percepção da realidade, ela também evolui junto com os espíritas, junto com o espiritismo, junto com a sociedade. É reencarnacionista, né? Obviamente.
porque considera que o ser humano está num processo existencial, um processo reencarnatório de aprendizado, de modo que o humanismo não se aplica somente aqui nesse mundo, mas no mundo dos espíritos. Ele é secular. Por quê? Porque ele não tem nenhum sentido sagrado, divino, dentro da ideia dogmática, da visão dogmática de Deus. Ele é natural, ele é divino, porque tudo provém de Deus para nós espíritos, né? Deus é a causa primária. Mas ele é secular, no sentido de não estar vinculado a nenhum tipo de dogmatismo. Ele é social, porque ele não se limita somente às relações interpessoais, mas às relações de grupos, né? Há algum tipo de movimento. O trabalho que os espíritas fazem, nós espíritas fazemos um movimento social, é um trabalho social libertário, porque não dá para conceber. Eu pus até na sequência, né? Libertário, igualitário, fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade, que são o lema da Revolução Francesa, que é o lema que o Kardec adotou, é uma característica do nosso humanismo. Então, o humanismo espírita, ele é libertário, porque ele é a favor da liberdade de pensamento. Ele é igualitário, porque todos os seres, apesar da diversidade evolutiva, todos nós somos essencialmente iguais. Ele é fraternal, porque não dá para se conceber um humanismo na prática sem o respeito ao ser humano, sem o respeito ao outro, sem a bondade, né? Sem aquela solidariedade que existe, que deve existir entre todos os seres humanos. Ele é democrático, porque respeita essas diferenças, justamente porque é igualitário, né? Ele concebe os seres humanos como seres essencialmente iguais, devido à sua origem. Mas é democrático, tem que ser, porque apesar de sermos iguais, somos ao mesmo tempo completamente diferentes, cada qual com a sua individualidade, né? Ele é espírito-cêntrico, porque aparentemente o humanismo espírita, ele seria o oposto da ideia de humanismo, porque o humanismo surge do antropocentrismo. E o espiritismo, ele muda o foco de análise, ele expõe, o ser humano deixa de ser o centro para ser o espírito imortal, né? Por isso que o conceito da Antônio Pires de interexistencialidade, de relação entre planos existenciais, entre esse mundo, né, físico e o mundo extrafísico, essa interexistencialidade nos leva necessariamente a conceber o humanismo como uma concepção espírito-cêntrica. Portanto, ele é, para finalizar, interexistencial. Eu fui direto porque senão seriam muitas questões e não haveria pena. Eu acho que os meus 5 minutos já estão, né? E eu finalizo aqui agradecendo a